Obrigado, podemos assentar? Nós, aí de início, pensamos que o coronavírus está longe da gente, né? Mas agora a gente começa a ver que já tem outros contatos. De início era o Mauro, né, que tinha pego o coronavírus, contou pra gente as suas dificuldades. Agora a Jo conta pra gente como é que tá, como é que foi esse caminhar. Isso tudo nos leva a percebermos e a refletirmos que estamos vivendo um momento ímpar, um momento especial. E esse momento especial é um momento em que nós devemos estar atentos como homens e mulheres de Deus. Que a gente possa entender esse momento, acho que cada vez mais, as palavras do teólogo Karl Barth, né, que a gente deveria ter numa das mãos a Bíblia e na outra o jornal, né? Cada vez mais a gente tem que estar sendo atualizado pelos dois, pela palavra de Deus e por aquilo que está acontecendo hoje no nosso dia a dia, entendendo o contexto que eu e você estamos vivenciando. Pensando nisso, eu queria compartilhar com vocês um texto bíblico do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, do versículo 5 até o versículo 25. Nesse contexto que nós estamos vivendo, como eu disse, nós estamos na terceira semana do Advento. Domingo retrasado, no primeiro domingo do Advento, eu falei sobre a questão da perseverança e usei o exemplo de Simeão, que era um homem de Deus, que orava e buscava Deus e tinha uma promessa de que ele não morreria sem ver ao Messias, sem conhecer ao Senhor. E ele guardou essa promessa, perseverou nessa promessa. Está na internet, no YouTube, você pode acompanhar o sermão sobre perseverança e usei Simeão. Domingo passado eu fiz uma coisa diferente, vocês assistiram na beira do lago, assim, né? Para dar uma quebrada, né? Sempre a mesma coisa, né? A gente dá uma quebrada. E eu falei sobre a questão da esperança. Falei sobre Ana. Ana, assim como Simeão, era uma mulher de fé, uma mulher de oração. E ela buscava no Senhor também a resposta para as suas lutas pessoais, também aguardava a redenção de Israel. E eu falei na esperança, usei até as duas palavras do francês, né? Esperance e espoir, né? Muita gente está tendo um espoir, não uma esperança, né? Espoir é quando eu desejo, eu espero que as coisas vão melhorar, mas isso não é esperança. A esperança tem um objetivo claro e ela vem em Cristo Jesus, né? E assim a gente começa a entender o que é esse período do Advento. O período do Advento vem falar comigo e com você sobre entendermos que Deus tem um rumo a dar a mim e a você, tem um objetivo a dar a mim e a você. Tem uma estátua na beira do lago aqui de Genebra, Lac Le Mans, está ali perto da estátua da Sissi. Vocês conhecem aquela beira do lago aqui, aquele lado? Tem uma estátua que ela é chamada de Melancolie. Essa estátua é um homem em tamanho natural, em bronze, sentado num banco, e ele está olhando para si mesmo, olhando para dentro de si. E nessa parte aqui da estátua, né, não tem nada, não tem o coração, não tem os pulmões, tem um buraco, tem um vazio. E quando o artista criou essa estátua, né, o artista foi Albert George, que criou essa estátua, ele pensou sobre aquela necessidade que nós temos de preencher o vazio do nosso coração, do nosso peito com algo. Às vezes é difícil as pessoas entenderem Deus, mas entendem a ansiedade, entendem a angústia, entendem que às vezes nós não temos todas as respostas
Então ele retrata nessa estátua essa ideia de que a melancolia nos leva a revermos os nossos valores e entendermos que todos nós precisamos então preencher esse vazio no nosso peito com Deus. Então eu imagino que esse vazio que tem na estátua, né, é o grande espaço que só Deus vai poder preencher. As pessoas estão indo buscar preencher esse vazio em roupas, em bens materiais, em dinheiro, em bebidas, em relacionamento, em drogas, em ter, né, status, mas nada disso preenche esse vazio que permanece no nosso coração. E aí eu vejo que isso fala muito conosco hoje. Essa estátua foi de 2012, para vocês terem uma ideia. Mas eu acho que é muito atual, por isso eu estou usando esse exemplo, para a gente entender que essa melancolia, a solidão, aquilo que está vazio no coração de cada uma das pessoas que a gente conhece, a frustração. Nós estamos encontrando muita gente que você vê nitidamente a frustração no coração das pessoas, a dificuldade de lidar com tudo isso. Eu acho que ela exemplifica para cada um de nós justamente essa falta de coragem, essa falta de rumo, essa falta de objetivo, que as pessoas, ao invés de estarem buscando preencher esse vazio em coisas que não preenchem, que elas buscassem a Deus. E nesse período de advento, é um período também em que nós celebramos a questão da espera, da vinda do Messias, que o Senhor Jesus preencha os nossos vazios, preencha os nossos corações e nos fortaleça em meio a essa caminhada. As pessoas estão, agora, a onda do momento é a vacina, que o Marco falou, né? Há uma ansiedade pela vinda da vacina. A Inglaterra já começou a vacinar, né? E agora todo o país está ficando, e agora? E nós? Nós também não vamos vacinar? Aquela angústia, aquela pressão social, né? Para que se resolva a questão da vacina. Mas a vacina também não vai resolver todos os problemas. Provavelmente, isso nem é falado na mídia, né? Mas provavelmente nós vamos ter pessoas que vão ficar doentes porque tomam a vacina. Vão haver reações, né? Esperamos que a vacina realmente nos imunize, né? Mas não se sabe ainda até que ponto e qual a durabilidade disso. Então essas ansiedades que estão presentes e acontecendo hoje, o que o Marco relatou aqui nos hospitais, né? Que estão aumentando o número de casos. Agora na Suíça alemã a coisa está invertendo. Primeiro éramos nós, a cidade mais infectada, agora é a Suíça alemã, que são as cidades mais infectadas, os hospitais estão quase, né, chegando ao seu limite. Em tudo isso, o número de suicídios tem aumentado. As pessoas não têm falado sobre isso na mídia, nos jornais, com medo de divulgar essa questão, mas o suicídio está aumentando. A violência doméstica está aumentando. E é complicado mesmo, se você pensar 4 pessoas, o casal, 2 filhos, vivendo na mesma casa, sem poder sair, porque é um confinamento, isso é uma loucura. Vai gerar conflitos, vão gerar reveses nesse processo todo. Mas falando desse pano de fundo, eu pensei em nós compartilharmos esse texto de Lucas, que fala sobre a vida de um casal, Zacarias e Isabel. Zacarias é um sacerdote. Isabel, a sua esposa, ela é estéril. E eles já estão avançados em idade. A gente vai ler esse texto, vocês vão acompanhar comigo. E você percebe então que há ansiedades no coração do casal. Há desejos de ter um filho que nunca tiveram. Há sonhos que nunca realizaram. E aqui nós começamos a olhar esse texto como um espelho também para as nossas necessidades, os nossos sonhos, as nossas angústias que nós não ainda conquistamos.
Acompanhando o texto, então, Lucas capítulo 1, versículo 5 até o 25, diz assim: Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão, e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos avançados em idade. Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, da ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube-lhe por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte do lado de fora a hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento, porque ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. Disse então Zacarias ao anjo: Como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus. E fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. E eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas aconteçam. Porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir-se. O povo estava esperando Zacarias, do lado de fora, e se admirava da sua demora no santuário. Quando saiu, porém, não lhes podia falar. E perceberam que tivera uma visão no santuário. E falava-lhes por acenos, por mímica, né? Mas permanecia mudo. Terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu, ou seja, engravidou, e por 5 meses se ocultou, ficou reclusa, dizendo: Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Esse texto aqui vem falar para cada um de nós justamente sobre esse processo de Deus na nossa vida. Fala sobre a vida conjugal, a vida familiar, as nossas intensidades que nós vivenciamos. É interessante para a gente entender o contexto de que vivenciavam Zacarias e Isabel. A primeira coisa é que Zacarias era um sacerdote, diz o texto, da turma de Abias, ou seja, é uma descendência de Arão. Então haviam grupos que foram formados de sacerdotes diferentes, né? E Zacarias era descendente direto de Arão, da turma de Abias. Ele servia ao Senhor dessa forma, servia a Deus dessa forma.
Esse texto fala para nós que nesse momento, Zacarias, ele, sendo descendente de Arão, como sacerdote, ele só poderia se casar com uma mulher judia e uma mulher que fosse escolhida aí de uma linhagem judaica pura. Zacarias, casando-se com Isabel, que diz o texto que ela também era descendente de Arão, então nós temos um casal assim, exemplo. Era um casal que tanto ele quanto ela eram descendentes de Arão. Então seria um casal perfeito. Mas existe casal perfeito? Não, não existe casal perfeito. A segunda coisa que eu vejo nesse texto aqui é que todo descendente de Arão automaticamente se tornaria sacerdote. Nessa época, havia aproximadamente 20 mil sacerdotes. Bastante, né? A gente pensa que tem muito pastor hoje em dia, imagina naquela época em Israel 20 mil sacerdotes. E esses 20 mil sacerdotes eram divididos em 24 grupos. Arão fazia parte do grupo da turma de Abias, né? Então era um desses 24 grupos. Então você pode imaginar esses 20 mil sacerdotes divididos em 24 grupos que serviam ao Senhor dia e noite na casa de Deus. A cada um deles lhe era chamado a servir por 1, 2 semanas no templo. Quando todos se reuniam, eram 3 vezes por ano. Na Páscoa, no Pentecostes e na festa dos tabernáculos. Então, todos os 20 mil sacerdotes serviam no templo por 2 semanas. A ação de Deus nisso tudo, a gente começa a ver que Zacarias é um homem correto, um homem justo, um homem que é um sacerdote que é respeitado no grupo do meio eclesial, né? No meio dos pastores, dos sacerdotes nesse momento. A terceira coisa que eu vejo aqui, que o texto nos mostra também, para entendermos o contexto, é que esse período que o sacerdote iria servir no templo, era um momento especial, que eles tinham, né, aquele prazer de ir. Caiu a nós, ao nosso grupo, nós vamos, então o grupo de Abias, essas 2 semanas vai servir no templo. Mas se são 20 mil sacerdotes, provavelmente havia sacerdote que nunca tinha entrado no Santo dos Santos. Nunca tinha atuado sacerdotalmente, né, entrando no santuário do Senhor, como diz o texto. E o texto diz que eles eram irrepreensíveis, ou seja, o casal, tanto Zacarias como Isabel, era um casal correto, justo, que procurava viver o texto diz, ambos eram justos diante de Deus. Então, eles buscavam de todas as formas servir a Deus. E nesse momento cai a Zacarias fazer o ofício sacerdotal. Imagino que seria um grande momento para ele. Foi lançada a sorte e coube a Zacarias poder fazer esse serviço, né, de entrar no Santo dos Santos, levar ali o sacrifício para expiar os pecados do povo. Eles levavam um cordeiro de 1 ano, que era sacrificado. Junto com esse cordeiro de 1 ano ia também uma oferenda de farinha, de azeite, de vinho, e tudo isso era colocado diante do altar de Deus com incensos que eram queimados para que levantasse junto com a oferenda, né, o sacrifício, a intercessão dos santos, chegasse um cheiro agradável e suave a Deus. Imagino que deveria ser um momento difícil, né? Carne, sangue, todo aquele cheiro, né? Tudo. E aí você vê sendo queimado, né? Tudo isso, né? Então, tinha os incensos também para trazer um cheiro agradável, suave perante Deus. Pois bem, caiu a Zacarias ir levar
a oferta do povo. Você diz o texto que ele está lá dentro e o povo está do lado de fora, orando. E a gente começa a entender, então, o que Zacarias teria levado diante de Deus nesse momento. Sendo Zacarias e Isabel um casal que não tem filhos, a lógica é que ele estava levando diante de Deus o pecado do povo, mas também a sua angústia pessoal. A sua oração também era: poxa Deus, eu sou sacerdote, eu sirvo na casa do Senhor e eu não tenho filhos, né? Tinha na época um costume, né, de que uma família que não tivesse acesso a Deus, que não buscasse a Deus, teria algumas razões. Então eles fizeram uma lista de 7 razões que haveriam impedimentos da pessoa se comunicar com Deus. A primeira delas, a primeira das 7 razões, era assim, vou ler para vocês: um judeu que não tem esposa, ou um judeu que tem esposa, mas não tem filhos. Eu imagino nesse momento Zacarias entrando no Santo dos Santos, e ele com certeza deveria sofrer muita pressão. É um casal, é um sacerdote, os dois são descendentes de Arão, mas Isabel era estéril. Isabel não tinha filhos. E aí como ficava essa angústia nesse processo? Como ficava essa angústia no coração de Zacarias nesse momento? Zacarias, ele coloca com certeza nesse momento a sua tragédia pessoal, que ele não tem filhos. E é interessante que, versículo 11, a partir do versículo 11, apareceu-lhe um anjo, veio um anjo para falar com Zacarias. Versículo 11 diz: apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará um filho, e porás o nome de João. Até aqui é para a gente entender esse contexto do que está acontecendo nesse momento. Então Zacarias está no Santo dos Santos. Para ele entrar no Santo dos Santos, ele colocava uma roupa especial, que tinham guizos e romãs, e amarravam uma corda na sua cintura. Então ele entrava e alguém ficava segurando a ponta da corda do lado de fora, e só podia entrar um. Um sacerdote entrava no Santo dos Santos. E não era assim raro que de repente o sacerdote que não tinha expiado os seus pecados antes de entrar no Santo dos Santos, se ele entrasse impuro, morria. Difícil, né? A gente vive o tempo da graça, né? Não é mais o tempo da lei. Isso é um momento muito especial para nós, né? Imagino hoje, se acontecesse isso, quantos sacerdotes não iam estar morrendo, né? Então ele entrava e não podia outro sacerdote entrar para tirar o morto. Então ele tinha que puxar a corda. Para você ter uma ideia da coisa. Zacarias entra, não ouviu nenhum barulho, e ele está lá dentro. E não sai. E as pessoas estão lá de fora. O que aconteceu? Alguma coisa está acontecendo, porque Zacarias está demorando. E não volta. Imagina aqui, né? E Zacarias está tendo um papo com o anjo, o arcanjo, no caso aqui, Gabriel. Diante de todo esse cenário, se você entendeu o contexto, né? A gente começa a perceber, então, Zacarias está lá dentro, está conversando com o arcanjo Gabriel, é um papo, assim, celestial, né? Um papo super, né? Como a gente diria hoje, né?
Zacarias, com certeza, nesse momento, deveria estar, feliz, porque o anjo está falando com ele. O anjo deu a ele uma promessa que a esposa dele, Isabel, vai ter um filho. E aí você pode pensar assim, Zacarias era um homem de fé, certo? Quem acha aqui que Zacarias é um homem de fé? Pode levantar a mão. Não está sendo filmado, não. Errado. Errado. Olha só o que aconteceu aqui, versículo 18 que nós lemos. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois sou velho, e minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu, versículo 19, o anjo: eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para te falar e te dar essas boas novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas acontecerem, porquanto não cresces nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de cumprir-se. E agora você pode começar a pensar comigo, mas como? Zacarias não é descendente de Arão? Zacarias não é um sacerdote? Não diz o texto que Zacarias era um homem justo diante de Deus? Zacarias e Isabel eram um casal justo diante de Deus? Sim. Mas Zacarias duvidou. Isso é interessante porque a gente poderia pensar, poxa, se Zacarias sendo um homem de Deus, sendo um sacerdote, sendo um homem santo, sendo um homem que tem uma visão, aparece um anjo para falar com ele, como Zacarias duvidou? Como isso aconteceu? Às vezes você pode olhar para o texto e pensar assim, agora, entendendo esse contexto, começa até a ter raiva de Zacarias, né? Pô, Zacarias é um idiota, né? Como é que ele duvidou nesse momento, né? Como é que acontece um negócio desse? Se acontecesse comigo, não ia acontecer. Comigo, isso não iria acontecer. Acontece que Zacarias está dizendo aqui para mim uma coisa que acontece com todos nós. Todos nós, em um certo momento, nós entramos em crise, em dúvida, nos angustiamos e achamos dificuldade de lidar com aquilo que está sendo apresentado para cada um de nós. Isso na psicologia chama-se dissonância cognitiva. Dissonância cognitiva é porque a gente sempre pensa que toma decisões racionalmente. Mas isso não é verdade. A maioria das decisões que nós tomamos, elas são emocionais. Não são racionais. Por incrível que pareça, mas eu sou um homem racional, pastor. As minhas decisões são racionais, não são emocionais. De novo, você está se auto-enganando. A maioria de nós, a maioria das nossas decisões são tomadas pela emoção. E o que acontece aqui é que o nosso cérebro, ele procura, busca informações consistentes para tomar uma decisão. Zacarias, buscando uma informação consistente, ele começa a duvidar do anjo, a entrar em conflito com o arcanjo Gabriel. Olha só que interessante, ele está diante do arcanjo Gabriel. O arcanjo Gabriel diz que veio da parte de Deus, do Senhor, para falar com ele, trazer as boas novas, trazer uma revelação. E ele começa a duvidar. Por que ele faz isso? Por que nós duvidamos em muitos momentos? E a temática que eu vejo aqui em Zacarias é a questão da nossa fé. A nossa fé ela é testada o tempo todo dia, a todo momento.
É interessante aqui porque nós duvidamos quando algo é direcionado a nós. Se a gente perguntasse, né, as pessoas acreditam que Deus abençoa? Sim, elas acreditam. As pessoas acreditam que Deus um dia vai abençoar a você? Você acredita que um dia Deus vai te abençoar? Sim, ela acredita. Mas as pessoas acreditam que Deus vai te abençoar hoje? Não. E aí entra as nossas dificuldades, porque nós queremos informações consistentes para pautar de que Deus vai nos abençoar hoje. Isso é dissonância cognitiva. Embora nós queiramos algo, desejemos algo, muitas vezes nós duvidamos que Deus vai fazer isso conosco hoje. Que um dia Ele vai fazer, é mais fácil. Mas hoje, agora, nesse momento, o senhor está falando sério? Você entendeu? É a nossa dúvida, a nossa angústia. E é interessante aqui esse papo que ele tem com o arcanjo Gabriel, porque ele começa a conjecturar, mas eu já sou velho, a minha esposa também já é velha, como é que a gente vai ter um filho agora sendo velhos? E o anjo, o que acontece? Fica bravo. Diferente de mim e de você, o anjo ele não tem tolerância. Pode olhar todas as aparições que tem um anjo, o anjo não tem tolerância. Ou é, ou não é. E o anjo fala assim, peraí, você está brincando com a minha cara, né? Eu venho de lá da parte de Deus, desço do altar do Senhor, eu sirvo ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. Venho até aqui para falar que você vai ter um filho, e você está duvidando de mim, sou eu agora mentiroso? Percebe? Como ele não consegue entender as nossas incoerências, as nossas incongruências. Como é difícil, muitas vezes, nós entendermos o outro. Justamente por esse processo da dissonância cognitiva. A gente sempre acha que nós, no lugar do outro, íamos fazer melhor, que a gente ia fazer diferente, que ia ser maravilhoso. Mas provavelmente, se nós estivéssemos na versão do outro, na vida do outro, faríamos a mesma coisa, porque é um processo natural do ser humano. Quando as nossas expectativas não são atingidas, quando aquilo que eu e você desejamos não alcançamos, a razão começa então a buscar argumentos para acomodar aquilo que eu e você não atingimos. Então nós nos acomodamos e começamos a achar natural. E provavelmente era isso que acontecia nesse momento no coração de Zacarias. Ele começa a achar natural não ter um filho. Agora que eu já sou velho, agora que eu não vou ter filho, né? Agora, nesse momento. Teve toda a vida dele para ter filho, agora sendo velho, como é que ele vai ser papai agora depois de velho, né? E isso é que gerou a ira no coração do anjo. Fala, porque você duvidou, porque você não acreditou, vai ficar mudo, sem falar. E você vê que o texto deixa para mim e para você, que a dificuldade de relacionamentos é presente. Eu acho que isso acontece não somente na nossa relação para com os anjos, né? Que nem todo mundo tem esse contato especial aí, né? Mas isso acontece no meu e no seu dia a dia, na vida conjugal, entre marido e mulher, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os nossos familiares, porque muitas vezes nós temos dificuldade de entender o que está passando no coração do outro. Para concluir aqui, a gente começa a entender que fica um alerta. Fica um alerta para mim e para você, que nesse período de advento, de esperança, de fé, nós possamos ter fé diante do impossível.
Fé diante de coisas que nós desejamos, esperamos já há muito tempo e não aconteceram. E a gente às vezes começa a acomodar essas coisas no nosso coração, achando que é normal, mas não é. Deus tem promessas para mim e para você. Deus deseja que eu e você caminhemos em fé. A razão, muitas vezes, quer acomodar, né? Olha, não veio o filho, né? Você agora já está velho, deixa para lá esse papo de filho, né? E agora, né, curte a velhice com a sua esposa, sejam felizes, né? E tudo bem. Isso acontece com questões profissionais, isso acontece com desejos que nós temos daqui por diante, de sonhos, de projetos. E a gente às vezes começa a acomodar, olha, deu errado, né? Todo mundo passa por isso, eu não vou ser diferente, né? Então, a razão faz isso, tentando acomodar no coração de cada um de nós. Mas na verdade Deus também tem sonhos para comigo e com você. Deus tem projetos a serem realizados através da minha vida e da sua vida também. Você é um projeto de Deus. E um projeto único. Deus deseja usar coisas na sua vida que só você vai se encaixar nesse projeto. É interessante porque, se você depois em casa, com calma, pode acompanhar o restante do capítulo 2, do versículo 57 em diante, nós temos o desfecho do nascimento de João. E é interessante até você, te convido realmente a ler essa parte, né? A partir do versículo 61, nasceu João, eles estão levando lá a criança no 8º dia para ser circuncidado no templo, né? Aí vem um grupo perguntar qual vai ser o nome da criança, né? Vocês já viram essa experiência? Você que já teve filho, né? Sempre tem aquela coisa, né? Qual vai ser o nome da criança, aquele negócio, né? Aí Isabel fala, vai ser João. Mas João, né, diz o texto, né? João, mas você não tem nenhum parente chamado João, nem seu avô, nem seu tataravô, nem o seu bisavô, nem seu pai, nem seu tio, nem seu primo, ninguém se chamava João, não pode ser João. Por que não põe o nome daquele Zacarias, que nem o pai, né? Põe o nome do pai, Zacarias, né? Dando palpite na vida dos outros. Já viram isso acontecer? Não, né? Isso nunca aconteceu na vida de vocês, né? Só lá em Israel, naquela época. Isso não existe hoje, né? Ninguém dá palpite na vida dos outros hoje em dia. Não, isso não acontece, né? Então, interessante que eles começam a dar palpite, não, tem que botar Zacarias. Aí eu falei, que nome vai chamar? Chama o pai aqui. Eles chamaram de Zacarias. E Zacarias podia falar? Não, estava mudo. Eu vejo esse momento, assim, sabe, mostrando as nossas circunstâncias. Para mim, eu olho esse texto com muita alegria, né? E o texto diz que Zacarias, então, pede uma tabuinha para escrever. Me dá um papel aí, uma caneta, que eu vou escrever, né? E ele escreve o quê? João. Quando ele escreve que o filho dele se chamaria João, porque foi essa a ordem do anjo, é que abre a voz de Zacarias novamente. No versículo 67 em diante, Zacarias solta a voz, e nós temos o versículo 67 até o 79, um texto que é chamado de um cântico, chamado Benedictus, que é o momento em que Zacarias expõe a sua fé, a sua alegria, o seu prazer de ver cumprido o milagre do Senhor. E eu vou encerrar lendo o texto. Zacarias diz, seu pai ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E para nós fez surgir uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Assim como Deus dos tempos antigos tem anunciado pela boca dos seus santos profetas, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com nossos pais
e lembrar-se do seu santo pacto, do seu juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão dos nossos inimigos, o servíssemos a Deus sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. E tu, menino, no seu caso, o filho dele, João, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos há de visitar a aurora lá do alto, para alumiar aos que jazem nas trevas e na sombra da morte, a fim de dirigir os nossos pés no caminho da paz. Esse texto fala para mim e para você daquilo que Zacarias, ao abrir o seu coração, cheio do Espírito Santo, louva a Deus. Louvar a Deus. Há momentos que eu e você não vamos entender. Isso é dissonância cognitiva. Nem sempre a gente entende. Às vezes eu brinco com Deus. Não sei se vocês já fizeram isso. Eu olho para alguns momentos e falo assim, Deus, não estou entendendo isso. Dá para o senhor desenhar? Eu sou burrinho, né? Quem sabe o senhor desenhando, eu entendo melhor um pouquinho, porque está difícil entender esse contexto que eu estou passando, né? Mas nesse texto eu vejo aqui um instrumento muito saudável que eu e você devemos utilizar, que é o louvor a Deus, que é expressarmos a nossa fé diante das circunstâncias, das adversidades, dos problemas, das dificuldades que eu e você temos. Há momentos que nós temos que louvar e ter fé. Louvar a Deus, confiar em Deus e deixar que Deus faça aquilo que Ele deseja fazer. Preencher, né, falando da estátua agora, né, preencher o nosso coração, os nossos vazios, com fé, com esperança, com perseverança, como eu falei domingo retrasado. Nos fortalecer para nós superarmos o coronavírus, os problemas financeiros, as dificuldades profissionais, aquilo que você estamos vivenciando. E dessa forma, esse vazio será preenchido pela presença de Deus. Sejamos cheios do Espírito Santo. Zacarias aqui para mim, para você, é um exemplo de que todos nós precisamos todos os dias sermos preenchidos pela presença de Deus. Sermos cheios do Espírito Santo para enfrentar as dificuldades, superarmos os problemas e sermos mais do que vencedores, mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Que você possa guardar essa mensagem de hoje para você, para sua casa, mas também você possa compartilhar com seus colegas, com seus amigos, com seus vizinhos, levar essas pessoas a também preencherem esse vazio, né? Quem sabe você pode olhar depois lá no Google, né, onde está a estátua, dar uma passada lá, tirar uma foto, né? Está lá na beira do Lago Leman, né? Usar isso como exemplo para falar para as pessoas que estão angustiadas, estão com medo. Tem gente que tem medo de sair de casa. Tem gente que está com medo da pandemia. Tem gente que está com medo de como será 2021. Tem gente que está com medo de como é que serão as finanças, a economia. A nossa esperança e a nossa fé tem que estar em Deus. E é essa fé que nós devemos levar às pessoas ao nosso redor. Que se possa levar esse cântico de Zacarias aqui, o Benedictus, né, levar as pessoas
a terem fé. Advento é momento de fé também. Fé de que Deus começou uma boa obra. Enviou a João para ir adiante de Jesus, anunciando a vinda do Messias. Deus preparou em detalhes a vinda do Messias. Deus preparou a história para abençoar a sua igreja. Será que Deus vai nos deixar na metade do caminho? Não. Deus sempre está conosco. Nosso Deus chama Emanuel, Deus conosco. Um Deus que abriga a mim, a você, a nossa casa e nos abençoa em Cristo Jesus. Queria ter um momento de oração com você. Feche os seus olhos. Tem um momento de oração comigo. Que Deus possa estar falando com você nesse momento. Você sente que essa palavra fala ao seu coração essa noite. Se coloque em pé onde você está. Eu quero orar com você. Que Deus esteja ministrando na sua vida, na sua casa, fortalecendo o seu coração. Que Deus esteja ministrando na vida e no coração de cada um de nós. E nos renovando a perseverança, renovando a esperança, renovando a fé. Termos fé. Às vezes, como Zacarias, nós nos achamos homens e mulheres de fé, mas diante das circunstâncias nós entramos em crise, duvidamos. Temos as nossas dificuldades psicológicas, né? Mas nesse processo, eu quero dizer essa noite que Deus conhece o teu coração. Deus conhece o meu coração. E Ele sabe o que é isso que acontece na nossa caminhada. As nossas dissonâncias cognitivas, né? Nome bonito, né? Para uma coisa tão simples. Dúvidas. Dúvidas acontecem quando a gente tem dificuldade de entender e ter algo consistente diante de nós. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós gastamos muito tempo ouvindo outras coisas e deixamos de ouvir a palavra. Deus quer que eu e você ouçamos a palavra, tenhamos fé para ir adiante, para prevalecer e para sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, agora pela vida de cada uma aqui presentes. Esse é um momento, ó Pai, muito especial, que nós estamos na Tua casa e viemos aqui, ó Deus, essa noite com o nosso coração cheio de esperanças, cheio de promessas, cheio de desejos, ó Pai, e muitos deles, ó Pai, Tu sabes que não se cumpriram ainda não aconteceram. Projetos que, diante das dificuldades, foram cortados, podados, impedidos. E ao longo dessa caminhada nós arrumamos desculpas. A nossa razão arrumou desculpas para acomodarmos as coisas e fingirmos que não sentimos a falta desses sonhos. Mas essa noite, ó Pai, eu quero orar aqui pelo sonho de cada um aqui presente. Sonhos que não se cumpriram, projetos que não se realizaram, dúvidas que surgiram no coração do teu filho e da tua filha e acomodaram para que não mais buscasse a mão do Senhor. Mas essa noite, ó Pai, eu quero declarar aqui a tua bênção sobre a vida de cada uma que nos ouve.
A tua bênção, ó Pai, alcance a família, a casa, o lar, e esteja, ó Deus, renovando as esperanças, renovando os sonhos, renovando a fé, ó Pai, não a fé por aquilo que nós estamos vendo, porque a fé, ela é aquilo que nós não vemos, mas nós confiamos que virá. Renova, ó Deus, essa fé, para que venha, para que a tua promessa chegue, assim como Zacarias ansiava no íntimo do seu coração pela vinda de um filho, assim o Deus também, ó Pai, esteja atendendo às ânsias, aos desejos do coração dos teus filhos e filhas essa noite. Assim também, ó Deus, esteja ouvindo a oração silenciosa do teu filho essa noite, da tua filha, trazendo, ó Deus, ao seu coração a paz, trazendo ao seu coração a certeza dessa restauração, do restabelecimento, da promessa cumprida, do sonho realizado, daquilo que foi desejado muitos anos atrás, se cumpra a tua promessa, se cumpra a tua palavra. Abençoa, Pai, a tua igreja, abençoa a cada lar aqui representado essa noite, e renova, Pai, a fé, renova, ó Deus, a fé, para que teus filhos não andem mais pela visão, não andem mais apenas pela razão, não andem mais apenas por aquilo que veem e podem de alguma forma consistentemente mensurar, apalpar, tocar, mas possamos andar pela fé, andar em fé, e andando em fé, possamos estar sendo sal nessa terra, possamos estar semeando no coração das pessoas ao nosso redor essa esperança, essa fé, esse desejo de mudanças, que eles também, ó Deus, possam ser contagiados por essa palavra transformadora, que ela transforme o nosso coração essa noite, e seja um agente transformador através da nossa vida, na vida das pessoas ao nosso redor. Que ao sairmos daqui, levemos esta fé às pessoas que nos cercam e possamos abençoar uns aos outros em Cristo Jesus. Para o louvor, para a honra e para a glória do teu nome, nós oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém.